As distorções da realidade se transformavam em pixels digitais cintilantes, enquanto o corredor de uma loja de conveniência moderna surgia dentro de uma fenda impossível em um mundo de fantasia. No centro daquele cenário surreal, uma nobre dama permanecia imóvel entre prateleiras repletas de bebidas geladas. Aquela cena era a maior reviravolta cósmica que alguém poderia imaginar. Se trabalhar no varejo já era difícil no mundo moderno, administrar um reino medieval, enquanto um sistema misterioso observava cada passo, parecia um desafio infinitamente maior. No alto daquele reino repleto de falhas na realidade, estranhas visões piscavam como canais de televisão, com o sinal quebrado. Em uma delas, a elegante dama distribuía tortas recém-assadas para camponeses famintos. Logo abaixo, um agricultor, completamente alheio ao absurdo da situação, abria uma lata de energético Monster, antes de voltar ao trabalho na colheita. Ver camponeses medievais bebendo energético para ganhar disposição e arar os campos era, sem dúvida, a cena mais engraçada de todo aquele espetáculo. As alucinações digitais ficavam cada vez mais absurdas. Em outra visão, a nobre alimentava um pequeno e adorável filhote de dragão, com uma enorme pilha de salgadinhos e doces modernos, bem na varanda de seu palácio. Ao mesmo tempo, uma mão misteriosa segurava firmemente a dela, como se tentasse impedir que uma linha do tempo esquecida desaparecesse para sempre. O sistema parecia esconder uma lembrança de um multiverso, muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Sob um céu azul cristalino, a jovem de cabelos castanhos soltava uma risada radiante e espontânea. O pequeno dragão descansava feliz sobre sua cabeça, enquanto delicadas pétalas de flores flutuavam pelo ar. Ela transmitia uma paz absoluta, mantendo a mão daquela pessoa firmemente entrelaçada à sua. A cena era acolhedora, tranquila e quase perfeita. Mas aquela imagem encantadora escondia uma verdade muito mais sombria. De repente, o mundo de fantasia iluminado se despedaçava, e era engolido por uma escuridão absoluta. No silêncio que tomava conta de tudo, um lorde de cabelos prateados abria lentamente seus olhos de um intenso brilho ciano. Seu olhar queimava de fúria, como se uma tempestade de poder estivesse prestes a explodir. Seu olhar era tão afiado que parecia capaz de atravessar o vidro. Era possível sentir literalmente o frio que emanava daquela expressão. O nobre de cabelos prateados parecia um verdadeiro chefe final de uma incursão, como se tivesse acabado de acordar do lado errado da cama. Dominado por memórias agonizantes, ele desabou sobre o frio chão de pedra, com a cabeça enterrada entre as mãos. Um tênue halo de luz irradiava atrás dele. Seu corpo tremia sob o peso insuportável de fracassos repetidos. O que quer que tivesse acabado de testemunhar claramente havia despedaçado sua alma em milhões de fragmentos. Agarrando a testa em absoluto choque, ele respirava em fracos suspiros, enquanto tentava compreender as visões descontroladas que inundavam sua mente. Em meio à total confusão, murmurava para si mesmo, tentando descobrir se o que havia acabado de recordar, e em que momento aquilo poderia ter acontecido, e se aquelas lembranças não passariam de um sonho cruel, criado para lhe mostrar o desejo mais profundo de seu coração, ou poderiam ser fragmentos de memórias, enviados de uma linha temporal futura. Apertando a mão com força, ele se obrigou a voltar à realidade, e a não alimentar esperanças por causa de um sonho tolo. Não permitiria que uma mera ilusão abalasse novamente seu julgamento. Foi então que uma tela holográfica azul e brilhante surgiu de maneira instável dentro da sombria catedral. Flutuando diretamente diante dele, o painel exibia uma mensagem impiedosa, informando que, pelo fato de ele ter desmaiado, sua grande tentativa havia fracassado mais uma vez. O painel azul confirmou friamente sua derrota, com uma simples mensagem. O senhor de cabelos prateados soltou um suspiro profundo e pesado, enquanto levava a mão na cabeça em completa frustração. Aquele sistema realmente não demonstrava a menor piedade, nem sequer lhe concedia um segundo para processar sua crise existencial antes de despejar aquela péssima notícia. Se recusando a afundar na autopiedade, o nobre se levantou do chão e avançou com passos pesados, tomado por uma determinação gélida. Estava decidido a não perder mais tempo e ia procurar pessoalmente um novo candidato. Dezenas de telas luminosas do sistema se acenderam ao redor do enorme salão gótico, iluminando a arquitetura ancestral, com uma intensa luz azul enquanto o protocolo de busca era iniciado. O sistema automatizado respondeu imediatamente, reconhecendo e confirmando o comando. Nesse instante,
o senhor de cabelos prateados virou novamente o rosto, lançando um olhar assustadoramente frio. O novo candidato escolhido não fazia a menor ideia do tipo de caos cósmico absurdo, no qual estava prestes a ser arrastado. A cena então retornou ao mundo moderno, sob o silencioso céu noturno. Uma jovem exausta cambaleava pela passagem fria do complexo de apartamentos, arrastando pesadamente os pés. Enquanto avançava em meio ao cansaço, ela parecia completamente esgotada. Depois de passar incontáveis horas trabalhando em turnos intermináveis, apenas para conseguir sobreviver. No instante em que atravessou a porta de seu pequeno e apertado quarto, os joelhos cederam, a fazendo desabar no chão com um baque surdo. Estirada de bruços sobre o piso frio, ela soltou uma risada exausta e amarga, sentindo que seu corpo simplesmente não conseguia mais suportar aquela rotina dolorosa e desumana. Com um olhar amargurado, ela encarou o pequeno maço de cédulas de papel em suas mãos. O valor registrado revelava seus ganhos mensais totais, míseros 780.000 wons. Era tudo o que conseguiu conquistar, depois de trabalhar em 3 empregos de meio período. Praticamente sem dormir, ela não conseguia evitar o profundo desgosto, diante de uma luta tão previsível, interminável e injusta. Uma dolorosa lembrança veio à tona, a mostrando parada, completamente imóvel, no interior de uma casa vazia e devastada, depois que sua família miserável a abandonou à própria sorte, a deixando à mercê de agiotas impiedosos. A dívida original de 5 milhões de wons havia se transformado, da noite para o dia, em impressionantes 50 milhões de wons, devido a juros absurdamente altos. A traição de sua própria família havia sido, sem dúvida, o golpe mais cruel de todos. A imagem assumiu um significado profundamente simbólico, a retratando presa por uma pesada coleira de ferro, ao redor do pescoço, enquanto o dinheiro caía ao seu redor como cinzas tóxicas. Quanto mais ela lutava para ganhar cada centavo, mais apertada se tornava a coleira financeira, que sufocava sua própria existência, esmagando qualquer esperança que ainda restasse, de levar uma vida normal. De volta ao presente, no quarto mergulhado em uma iluminação fraca, ela se encolheu sobre um colchão fino colocado diretamente no chão. Seus olhos, completamente sem vida, permaneceram fixos na parede enquanto o desespero parecia consumir o pouco de força que ainda lhe restava. Uma lágrima escorreu por seu rosto, enquanto ela se perguntava, em meio àquela angústia, se realmente teria de suportar aquele inferno em vida até o dia de sua morte. O peso do desespero parecia esmagar seu coração, com um último resquício de energia. Ela virou lentamente a cabeça, e olhou para a tela iluminada de seu smartphone, que estava ao seu lado no chão. A luz do aparelho iluminou seu rosto exausto, revelando que era 1h42 da madrugada. Ao perceber o horário, ela soltou um gemido baixo, se lembrando de que teria de obrigar seu corpo destruído a se levantar novamente dali a apenas 3 horas, para cumprir seu turno matinal na loja de conveniência. Suas pálpebras pesadas começaram a tremular lentamente, enquanto sua visão se tornava cada vez mais turva, mergulhando pouco a pouco na escuridão. Por fim, ela fechou completamente os olhos, e tomada pelo cansaço, sua mente deslizou para um sono profundo e desesperado. Em seus últimos pensamentos conscientes, ela apenas desejou conseguir algumas poucas horas de descanso tranquilo. Entretanto, enquanto dormia, algo impossível começou a acontecer. O próprio espaço ao redor dela pareceu se distorcer, como se a realidade estivesse sendo torcida por uma força misteriosa. Então, o enigmático nobre de cabelos prateados que surgiu anteriormente, se materializou dentro de seu minúsculo apartamento coreano. Como um fantasma surgido de outra dimensão, ele pairou silenciosamente sobre o corpo adormecido da jovem. Seus olhos permaneceram fixos nela, enquanto uma de suas mãos, envolta por um brilho sobrenatural, se estendia lentamente em sua direção. Um painel de sistema luminoso surgiu instantaneamente, sobre um antigo círculo arcano, anunciando que um novo candidato para a missão havia sido selecionado. Vozes abafadas e distantes ressoam pelo vazio dimensional, clamando desesperadamente, para que sua senhora despertasse. De repente, a garota começou a recuperar a consciência. Sua mão se move levemente ao sentir sob os dedos tecidos de renda macios e luxuosos, muito diferentes do cobertor áspero de um simples futon. Ainda sonolenta, ela resmunga consigo mesma, imaginando se havia deixado acesas as luzes do quarto durante toda a noite.
Colocando a mão na testa em confusão, finalmente abriu os olhos e se deparou com uma visão completamente inesperada. Estava deitada em uma enorme cama de casal com dossel, decorada com bordados dourados e coberta por lençóis brancos e sedosos. Ao perceber a situação, ela lamenta imediatamente o desperdício de dinheiro com a conta de eletricidade, principalmente porque normalmente era tão econômica, que chegava a economizar cada mísero centavo. Sua mentalidade de verdadeira pão dura tornava aquela preocupação ainda mais absurda. Esfregando os olhos nervosamente, ela tenta se convencer de que precisava despertar de uma vez, antes que acabasse perdendo o despertador, e se atrasando para o trabalho. Subitamente, um forte tapa atinge o colchão bem ao lado dela. Uma mulher de meia idade, vestida com um impecável uniforme de governanta, está de pé diante da cama. Com uma expressão severa, ela repreende a garota e deixa claro que havia importantes tarefas a serem cumpridas naquele dia. A garota encarou a mulher em completo estado de confusão, enquanto vários pontos de interrogação parecem flutuar ao redor de sua cabeça. Do lado de fora, um grito agudo ecoa por todos os majestosos pátios de um grandioso palácio europeu de fantasia. A própria voz da garota explodiu em um grito de puro terror, enquanto ela tenta desesperadamente entender quem era aquela estranha diante dela. Dentro do quarto, ela se enfiou completamente debaixo do grosso edredom branco, parecendo uma tartaruga assustada, que só se atrevia a espiar para fora com os olhos arregalados. A governanta, porém, apenas sorri gentilmente e afaga sua cabeça, achando adorável aquele comportamento. Ela conclui que a garota devia ter tido um pesadelo terrível. Enquanto isso, a garota entrou em pânico por dentro ao perceber algo ainda mais assustador. Aquela estrangeira estava falando uma língua que, em circunstâncias normais, ela jamais deveria ser capaz de compreender. Nesse instante, uma imagem mental aterrorizante surgiu em sua cabeça. Nela, um homem de aparência horrorosa girou um barquinho de papel entre os dedos, enquanto gargalha de maneira maníaca. A visão parece ameaçá-la com a possibilidade de ser vendida para um navio de pesca em alto mar, caso não quitasse imediatamente uma suposta dívida. Tomada pelo pânico, a garota acabou soltando outro grito desesperado, convencida de que havia sido vendida para um barco de pesca. A pobre governanta ficou completamente perplexa diante daquela reação. A garota enterrou o rosto por inteiro nos travesseiros macios e começou a chorar descontroladamente. Seus soluços e lamentos preenchem todo o quarto, enquanto ela amaldiçoa aqueles malditos agiotas tubarões, e em meio às lágrimas, lamenta que teria pago o dinheiro de volta no mês seguinte, em pleno choro por causa dos agiotas. Enquanto estava deitada em uma luxuosa cama de $10.000, a situação chegava ao auge da comédia. Ainda soluçando, ela interrompe o choro por um instante e piscou os olhos marejados, subitamente percebendo algo extremamente estranho. Ao olhar para o edredom de seda ultramacio que segurava entre as mãos, concluiu que aqueles cobertores eram sofisticados demais para estarem em um barco de pesca enferrujado. Mais estranho ainda, era o fato de conseguir compreender perfeitamente cada palavra dita pela mulher estrangeira. A governanta se aproximou de um magnífico espelho dourado, acompanhado de uma bacia para se lavar, e perguntou gentilmente se sua senhora estava se sentindo bem. Ela sugeriu que, caso ainda não estivesse completamente desperta, lavasse o rosto com água fria para clarear a mente. Em seguida, se virou graciosamente e anunciou que iria buscar roupas adequadas para que ela pudesse vestir naquele dia, deixando a jovem completamente sozinha, no centro daquele enorme e luxuoso quarto, balançando as longas pernas para fora da cama de colchão alto. Ela deslizou os pés descalços para dentro de um par de elegantes chinelos brancos. Caminhando pelo espesso e ornamentado tapete vermelho, com passos leves, se dirigiu ao espelho dourado de corpo inteiro, que ficava ao lado da janela. No instante em que seus olhos encontraram o próprio reflexo, ela parou completamente. A imagem que a encarava não era a de seu antigo eu coreano, pálido e exausto. Em vez disso, diante dela, estava uma nobre de beleza estonteante, com longos cabelos castanhos ondulados, que caíam em cascata e brilhantes olhos cor de âmbar. Arregalando os olhos em absoluta incredulidade, ela levou as duas mãos às próprias bochechas rosadas e apertou o rosto, tentando confirmar que aquela mulher deslumbrante refletida no espelho era realmente ela. Ao baixar os olhos para o elaborado vestido de renda, que caía graciosamente sobre seus ombros, sua mente simplesmente entrou em curto-circuito. Ao compreender o quão absurda era toda aquela situação, gotas de suor escorreram por seu rosto quase cartunesco.
enquanto ela soltava uma risadinha forçada e extremamente constrangida diante do espelho. Ela tentou convencer a si mesma de que tudo aquilo não passava de um sonho, extremamente vívido causado pelo excesso de trabalho. Precisava acordar rapidamente e ir para seu emprego, em uma loja de conveniência. Forçando um enorme sorriso desajeitado no rosto, tentou descobrir desesperadamente alguma maneira de despertar daquele sonho ridículo. Porém, no exato instante em que aquelas palavras saíram de seus lábios, uma intensa luz ciano surgiu diante dela. Um painel digital flutuante se materializou do nada bem diante de seus olhos. A tela holográfica brilhava com uma energia futurista, enquanto pequenos efeitos de falha digital percorriam sua superfície, iluminando o piso de madeira escura do quarto. Sua mandíbula praticamente despencou até o chão, enquanto ela permanecia completamente imóvel, encarando, sem acreditar, aquela interface de alta tecnologia que pairava diretamente diante de seu nariz. Uma enorme manchete surgiu na tela, ocupando praticamente todo o campo de visão. Sem entender o que estava acontecendo, a garota perdeu completamente a compostura, seus olhos se arregalaram em choque absoluto, enquanto ela recuava às pressas diante daquele painel flutuante e brilhante. Ainda hesitante, ela estendeu um dedo e tocou no painel luminoso, apenas para descobrir que sua mão atravessava a luz, como se ela nem sequer existisse. Perplexa, começou a observar aquele estranho painel com mais atenção, percebendo que sua aparência e seu funcionamento eram assustadoramente semelhantes aos de uma tela de status de videogame. De repente, um som cristalino ecoou dentro de sua cabeça, e o painel exibiu uma mensagem em destaque: Missão principal: reviver o território empobrecido. Deseja aceitar a missão? Completamente confusa, a garota apenas soltou uma exclamação de incredulidade. Antes mesmo que pudesse compreender o que estava acontecendo, o sistema respondeu imediatamente que agradecia por ela ter aceitado a missão. Ela ficou ainda mais atônita. Afinal, não havia aceitado absolutamente nada. Aquele sistema literalmente havia interpretado sua reação confusa como consentimento e a colocado em um contrato sem sequer pedir sua autorização. Furiosa e se sentindo completamente traída, ela levou a mão ao peito e começou a reclamar aos berros, deixando claro que suas expressões de confusão estavam muito longe de significar um sim. Indignada, questionou que tipo de golpe absurdo aquele sistema estava tentando aplicar nela, como se tivesse acabado de ser vítima de um truque de batedor de carteiras. O sistema, porém, ignorou completamente sua explosão de raiva e emitiu outro som cristalino, exibindo a próxima instrução. Primeira missão: insira o nome desejado. Com a mente ainda completamente confusa, a garota balbuciou o nome em surpresa, sem saber muito bem o que estava fazendo. Imediatamente, o sistema respondeu que a palavra que ela falou possuía apenas 2 letras, e que era necessário inserir um nome com pelo menos 3 caracteres ou mais. E assim, sem que sequer tivesse escolhido participar daquela situação, a pobre protagonista acabou sendo arrastada para a administração de um território falido, tudo sob o controle do sistema de inteligência artificial mais teimoso que já havia existido. Incapaz de suportar as constantes cobranças daquele sistema, ela perdeu completamente a paciência e gritou a plenos pulmões, exigindo saber por que ele simplesmente não a deixava em paz. O problema era que aquela inteligência artificial parecia incapaz de compreender qualquer coisa além das palavras literais. Interpretando sua reclamação como uma escolha de nome, o sistema atualizou imediatamente a janela de status e registrou seu novo nome de usuário como: Isso está me deixando louca. A situação era tão absurda que chegava a ser hilária. Definitivamente, havia algo de muito errado com aquele sistema. Antes que pudesse sequer processar o absurdo que acabou de acontecer, a interface azul e brilhante emitiu outro som. O sistema perguntou se ela desejava definir um título oficial, mas a garota imediatamente percebeu que aquilo não estava certo e interrompeu a escolha. Compreendendo que precisava fornecer um nome de verdade, antes que aquele sistema defeituoso transformasse sua existência em uma piada ambulante, ela levou um dedo ao queixo e começou a pensar. Foi então que se lembrou de sua atriz favorita de todos os tempos. Decidida a aproveitar a oportunidade, resolveu tomar emprestado o nome Chloe Grace. A tela holográfica imediatamente exibiu uma nova mensagem de confirmação, perguntando se ela desejava registrar Chloe Grace como sua identidade oficial.
Depois de soltar um suspiro pesado, a garota finalmente concordou, aceitando relutantemente o novo nome. No mesmo instante, um enorme banner dourado surgiu sobre o painel luminoso, anunciando que sua primeira missão havia sido concluída com sucesso. Como recompensa especial, o sistema prometeu conectar um portal mágico diretamente ao apartamento de Chloe Grace no mundo real. Seus olhos âmbar se arregalam em absoluto choque, e ela ficou boquiaberta, mal conseguindo acreditar que o sistema está realmente oferecendo uma passagem direta de volta para seu humilde apartamento alugado. De repente, o próprio espaço se rasgou no meio do luxuoso quarto principal, emitindo um brilho ciano ofuscante. Diante de seus olhos incrédulos, uma porta eletrônica de alta tecnologia surgiu do nada, sendo 100% idêntica à entrada de seu apartamento na Coreia, até mesmo com a fechadura equipada com teclado digital. Era praticamente como trazer um pedaço da modernidade para dentro de um castelo de fantasia. Chloe congelou no lugar e deu um passo hesitante para trás, encarando o portal luminoso com absoluta perplexidade. Gotas de suor escorrem por sua testa, enquanto sua mente tenta compreender aquela porta mágica pairando sobre o luxuoso tapete real. Ela estendeu uma mão trêmula em direção ao painel da fechadura digital, imaginando se atravessar aquele limiar, realmente a transportaria de volta para seu miserável colchão jogado no chão. Porém, justamente quando seu dedo paira sobre as teclas, a pesada porta de madeira do quarto se abriu de repente. A rigorosa governanta-chefe entrou marchando pelo aposento, chamando por sua jovem senhora. No entanto, ela imediatamente congelou ao avistar Chloe parada, completamente apática, no meio do quarto sem fazer nada. Chloe tentou dar uma desculpa esfarrapada, alegando timidamente que estava prestes a sair. A governanta, porém, lança-lhe um olhar assustadoramente severo, desconfiando que sua jovem senhorita estivesse tentando escapar novamente para evitar a inspeção matinal. As veias saltaram na testa da governanta, enquanto ela repreende Chloe com firmeza, deixando claro que não permitiria que ela escapasse de seus deveres reais naquele dia. Chloe entrou em completo pânico, quase como uma personagem de desenho animado, agitando as mãos desesperadamente, enquanto tentou explicar que precisava cumprir um turno de trabalho urgente. A governanta ignorou completamente seus protestos. Sem lhe dar qualquer chance de reação, simplesmente colocou a garota sobre o ombro como se fosse um saco de batatas, e a carregou para o banho. Chloe se debateu e berrou a plenos pulmões, implorando desesperadamente para que a mandassem de volta para casa. A cena de uma governanta extremamente rígida, tentando lidar com uma universitária moderna em pleno ataque de pânico, era simplesmente cômica. A câmera percorria o magnífico corredor do palácio, revelando enormes lustres pendurados nos tetos altos, e a luz dourada do sol entrando pelas imensas janelas arqueadas. Dentro do extravagante banho real, uma jovem e doce criada esfregava delicadamente os ombros de Chloe com água morna, sorrindo educadamente enquanto verificava se a pressão e a temperatura da água estavam confortáveis para sua senhora. Mergulhada até o queixo em uma banheira fumegante, transbordando de perfumadas bolhas de sabão e delicadas pétalas de rosas, Chloe soltava um gritinho de alegria e se entregava completamente à sensação de felicidade, maravilhada com o quanto aquele tratamento real era maravilhoso. A água cintilante ondulava suavemente ao redor das coloridas pétalas flutuantes, enquanto o vapor preenchia o luxuoso aposento com o aroma de flores frescas, enquanto as criadas lavavam delicadamente seus grossos e sedosos cabelos, formando uma rica espuma entre os fios. Chloe fechava os olhos e suspirava baixinho, percebendo que jamais havia experimentado tamanho luxo e conforto em toda a sua vida. Diante de um alto espelho dourado, a governanta-chefe massageava cuidadosamente olhos perfumados e caríssimos sobre a pele radiante de Chloe. A jovem permanecia admirada diante do próprio reflexo impecável. Quase sem acreditar na transformação, a governanta ofereceu um sorriso gentil e informou que sairia por alguns instantes para buscar um novo conjunto de vestes reais. Em seguida, deixou Chloe confortavelmente sentada em uma macia poltrona de veludo. Observando o deslumbrante quarto principal, Chloe abriu um sorriso caloroso para si mesma. Ser tratada como uma nobre de alta posição era uma experiência incrível, e ela começava a pensar que poderia se acostumar facilmente com aquilo. Em seu íntimo, Chloe desejava que, se aquela experiência maravilhosa fosse realmente apenas um sonho, jamais precisasse acordar. Ela soltou uma pequena risadinha. Afinal, depois de passar incontáveis horas trabalhando em turnos intermináveis em uma loja de conveniência,
Era difícil culpá-la por querer aproveitar aquele luxo. Porém, enquanto seus olhos percorriam o aposento, eles acabaram voltando para a futurística porta azul, que ainda brilhava no canto, caminhando na ponta dos pés sobre o espesso tapete vermelho, fazendo apenas leves passos silenciosos. Chloe se aproximou novamente do misterioso portal. Ao estender a mão, seus dedos tocaram o teclado luminoso da tela sensível ao toque, onde ela digitou o familiar código de acesso de seu apartamento. Chloe balançou a cabeça, tentando convencer a si mesma de que, por mais incrível que aquele palácio de fantasia parecesse, tudo aquilo não passava de uma ilusão. Ela precisava acordar imediatamente, antes que algum gerente da loja acabasse a demitindo por faltar ao trabalho. Com um nítido sinal sonoro digital, a fechadura foi destravada. Chloe segurou a maçaneta metálica e empurrou o pesado portal, o abrindo completamente. Ao atravessar o limiar iluminado, ela soltou um suspiro de pura alegria. Para sua surpresa, Chloe se viu novamente dentro de seu pequeno e apertado apartamento alugado na Coreia, com toda a poeira e simplicidade que lhe eram familiares. Ela soltou uma risada triunfante, e caminhou em direção ao pequeno espelho na parede, determinada a se vestir rapidamente para ir trabalhar. No entanto, parou abruptamente no meio do caminho, ao olhar para as próprias mãos pálidas. Seus olhos se arregalaram em absoluto horror, longos cabelos castanhos e ondulados caíam sobre seus ombros. Em pânico, Chloe puxou bruscamente o roupão de seda que vestia, e olhou para o próprio corpo, completamente atonita, ao perceber que sua aparência física não havia voltado ao normal. Diante do espelho, sua mandíbula caiu de espanto, enquanto examinava sua impressionante silhueta de ampulheta, e seus impecáveis traços nobres. Completamente confusa, Chloe finalmente percebeu, para seu desespero, que seu corpo havia mudado de forma permanente. Chloe se lamentou, tentando se convencer de que sua aparência não importava naquele momento. O mais importante era escapar daquela alucinação bizarra, e conseguir chegar ao trabalho a tempo. Suando frio, ela começou a andar de um lado para o outro, agarrando a cabeça em desespero, enquanto entra em pânico ao pensar na desculpa absurda que teria de dar ao gerente da loja. Seus olhos inquietos se voltam para o barato varal metálico de roupas, encostado no canto do pequeno apartamento, e coberto pelas suas roupas comuns, e já bastante desgastadas do dia a dia. Rapidamente, Chloe vestiu um moletom cinza e uma calça casual, se preparando para correr pela entrada e descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo no mundo real. Parada no pequeno corredor de seu apartamento, ela encarou a familiar porta metálica de entrada. Chloe estendeu a mão, envolveu-os dedos ao redor da maçaneta e a girou lentamente, ouvindo apenas um discreto clique. Clique. De repente, uma brilhante tela holográfica vermelha surgiu diante da porta, cobrindo completamente sua passagem. Um alerta estridente do sistema aparece diante de seu rosto, informando que aquela área era uma zona inativa e que seria necessário concluir uma missão para desbloqueá-la. Chloe soltou um grito desesperado ao perceber que estava presa dentro do próprio apartamento. Agarrando a cabeça em absoluta frustração, ela perdeu completamente a paciência e berra, tentando entender como diabos conseguiria escapar daquele jogo insano. Dominada pela raiva, Chloe desferiu um soco violento contra a barreira luminosa, exigindo que o sistema a deixasse acordar daquele pesadelo. O impacto provocou uma súbita onda de choque espacial, que atingiu o celular caído no chão, fazendo o aparelho se despedaçar com um estalo ensurdecedor. Faíscas elétricas começam a crepitar por todos os lados, enquanto intensas correntes de relâmpagos azuis atravessam diretamente sua mão direita. Chloe soltou um grito abafado de dor e começa a ofegar, segurando o pulso em chamas, enquanto uma dor aguda e lancinante sobe violentamente por seu braço. Lágrimas se acumulam em seus olhos enquanto ela geme de aflição, finalmente percebendo, com uma certeza aterradora, que aquilo não poderia ser apenas um sonho. Se fosse realmente uma simples alucinação, uma dor física jamais poderia parecer tão intensa e real. Ao olhar para a tela destruída de seu celular, seu coração pareceu afundar no peito. A tela começou a apresentar falhas incontroláveis, exibindo números distorcidos, enquanto uma estranha aura púrpura envolve todo o ambiente. Chloe correu pelo piso de madeira, seus passos rápidos ecoando pelo pequeno apartamento. Em seguida, ela puxou violentamente as cortinas da janela para poder olhar lá fora. Sua respiração ficou presa na garganta diante da visão aterrorizante que surgiu além das grades metálicas.
Em vez da movimentada rua de seu familiar bairro na Coreia, a janela revelou um vazio infinito e completamente negro, tomado por uma sinistra energia de magia sombria, que parece se contorcer sem fim. A atmosfera daquele vazio era assustadoramente opressiva, como se o próprio mundo tivesse sido consumido por uma força desconhecida. Então, exatamente naquele instante, uma interface de sistema pixelada surgiu diante dos olhos de Chloe, confirmando a mudança de localização e informando que seu pequeno apartamento de um único cômodo havia sido transformado em uma zona ativa. Chloe desabou de joelhos, completamente aterrorizada, enquanto a verdade inegável finalmente se tornou clara para ela. Aquele mundo de fantasia completamente insano não era um sonho, era sua nova e aterrorizante realidade. Paralisada pela escuridão sufocante do lado de fora da janela, Chloe lutou para recuperar o fôlego, enquanto uma espécie de estática cósmica crepita pelas paredes de seu minúsculo quarto, ofegante e incapaz de acreditar no que estava presenciando. Ela segurou o próprio rosto pálido em desespero, finalmente começando a compreender a terrível realidade. Seu mundo moderno havia simplesmente desaparecido no ar, como se nunca tivesse existido. O sistema luminoso diante de seu rosto exibe friamente um novo alerta, informando que as janelas estavam envoltas por uma névoa negra, e que a porta da frente permanecia permanentemente trancada. Ao encarar aquele vazio abissal, ela gaguejou, tomada pelo choque, tentando compreender se aquela anomalia espacial corrompida ainda poderia ser chamada de Terra. Afinal, acordar e descobrir que o próprio apartamento estava flutuando no espaço sideral era o pior pesadelo que qualquer inquilino poderia imaginar. De repente, uma voz abafada ecoou através das paredes, acompanhada por gritos desesperados, que clamavam pelo paradeiro de sua senhorita. A porta eletrônica de neon que pairava ao lado do carpete se iluminou intensamente, projetando os gritos frenéticos da governanta, tentando descobrir para onde, afinal, sua senhorita havia desaparecido. Chloe piscou, surpresa, reconhecendo imediatamente o tom severo da babá, que a havia te chamando de senhorita antes. Ela refletia sobre a situação, tentando descobrir se a verdadeira dona daquele corpo magnífico de fantasia realmente havia sido uma nobre de alto escalão, responsável por governar um território inteiro. Decidida a clarear a mente antes de entrar em pânico novamente, ela abriu a pequena geladeira e pegou uma lata de bebida esportiva bem gelada. Em seguida, começou a beber grandes goles, tentando desesperadamente aliviar a garganta seca e acalmar o coração acelerado. Depois de soltar um suspiro refrescado, ela limpa os lábios com a manga do moletom, e finalmente consegue se livrar do breve momento de pânico. Por alguns instantes, permanece pensativa, avaliando aquela situação completamente absurda. No fim das contas, percebe que trocar sua miserável vida como funcionária de uma loja de conveniência, atolada em dívidas, pela vida de uma belíssima nobre vivendo em um enorme castelo era, sem dúvida, uma vitória absoluta. Ela deixa escapar uma risadinha. Aquilo realmente representava uma promoção gigantesca, de uma estudante pobre para uma verdadeira deusa da fantasia. Se imaginando relaxando de óculos escuros sobre uma montanha de moedas de ouro, ela abre um sorriso radiante, convencida de que finalmente havia tirado a sorte grande. Porém, exatamente naquele momento, um painel do sistema interrompe sua fantasia, atribuindo-lhe uma missão: revitalizar um território extremamente pobre e miserável. A expressão alegre de Chloe desmoronou instantaneamente, se transformando em um olhar completamente apático, enquanto encara o painel azul flutuante. Ela não consegue deixar de se perguntar por que o universo parecia fazer questão de arruinar sua felicidade, sempre nos momentos mais inoportunos. Soltando um pesado suspiro, ela deixa os ombros caírem, resignada ao perceber que, mesmo depois de se tornar uma nobre, seu próprio território havia acabado sendo completamente falido. Depois de superar a decepção, ela pega uma grande sacola de compras verde e decide saquear todos os lanches modernos e suprimentos que conseguisse encontrar em seu apartamento antes de retornar ao novo mundo. Entretanto, quando tenta colocar uma lata de bebida dentro da sacola, um grande símbolo vermelho de proibição surge diante dela. O sistema imediatamente alerta de que os itens só poderiam ser armazenados nos espaços de inventário designados. Uma mensagem surge diante dela, perguntando se deseja designar sua sacola verde de compras como inventário 1, com 50 espaços de armazenamento. Surpresa ao descobrir que realmente existe um sistema de inventário, ela confirma rapidamente a opção,
Imediatamente, começa a guardar caixas de biscoitos de chocolate e bebidas enlatadas, dentro da sacola, sentada no chão, cercada por pilhas de macarrão instantâneo, armas de brinquedo e bebidas energéticas. Ela observa o contador atualizar para 2 de 50 espaços ocupados. Logo percebe que os números registram com precisão a quantidade de itens armazenados. Curiosa para saber se poderia aumentar sua capacidade usando sacolas adicionais, ela tenta consultar a interface, mas uma mensagem informa que a solicitação foi recusada devido ao seu baixo nível de usuária. Jogando a pesada sacola verde sobre o ombro, Chloe se prepara para retornar ao reino fantástico. Ela resmunga consigo mesma, surpresa com a rapidez com que os 50 espaços se esgotavam, mesmo tendo levado pouquíssimos produtos modernos. Estendendo a mão, Chloe segurou a maçaneta metálica da passagem e a girou, ouvindo um clique nítido. Com um sorriso radiante e confiante, ela se convence de que, por mais miserável que fosse seu novo território, ele ainda precisava ser pelo menos 100 vezes melhor do que sua vida de pobreza na Terra. Ao atravessar novamente para o luxuoso quarto principal do palácio, Chloe pousa graciosamente sobre o macio tapete real. Porém, ao olhar para baixo, seus olhos se arregalam em choque. A sacola verde de compras começou a se transformar em pequenos pixels ciano-brilhantes, se dissolvendo no ar diante dela. Em seu lugar, uma enorme matriz holográfica em forma de grade surge repentinamente diante de seus olhos. Chloe leva um dedo ao queixo, compreendendo a situação. Enquanto solta uma risadinha, ela percebe que aparentemente bastava pronunciar a palavra inventário para fazer o sistema de armazenamento aparecer diante de seu rosto. Naquele exato momento, as enormes portas douradas do quarto se abrem violentamente. Sem qualquer aviso, a governanta entra marchando em busca de sua senhora, mas para imediatamente ao avistar Chloe, um grito de puro horror escapa de seus lábios ao vê-la parada ali, vestindo apenas um moletom cinza casual e uma calça esportiva extremamente larga. A situação parecia saída de uma comédia. Era como se uma rígida governanta vitoriana tivesse acabado de flagrar uma nobre duquesa vestida como uma completa preguiçosa moderna. Chloe congela no lugar, lançando olhares nervosos para o painel azul flutuante, enquanto finalmente percebe que as pessoas comuns daquele mundo não conseguiam enxergar as janelas do sistema nem as portas mágicas. Avançando furiosamente, a governanta agarra o moletom de Chloe e a repreende por tentar sair escondida vestindo aquelas roupas horríveis, especialmente quando ambas tinham uma inspeção territorial urgente para realizar. Chloe balança as mãos em um terror cômico, soltando pequenos guinchos, enquanto tenta explicar que conseguiria se trocar sozinha. A câmera então percorre os exuberantes jardins do palácio, revelando torres majestosas e jardins impecavelmente cuidados. Sob um céu azul e límpido, dentro do provador, Chloe se vê espremida dentro de um enorme e sufocante vestido de baile vitoriano roxo. Ela ofega em agonia, quase sem conseguir respirar, enquanto luta contra o peso absurdo das inúmeras camadas de babados. A babá abre um sorriso radiante de orgulho, apresentando o vestido como sendo a roupa de alta costura favorita de Chloe. Por dentro, porém, Chloe está em completo desespero, suando frio, enquanto sente como se estivesse sendo esmagada pelo peso insano da vestimenta. Cambaleando sob o peso das pesadas anáguas, Chloe tenta manter a compostura e pede educadamente se não haveria alguma roupa mais confortável que pudesse usar para caminhar ao ar livre. A mandíbula da babá praticamente cai no chão de tanto choque. Ela leva uma mão à boca, parecendo prestes a desmaiar diante de tamanho horror, enquanto Chloe não consegue entender por que roupas simples e confortáveis poderiam causar uma crise tão dramática. Na sociedade nobre, escolher o conforto em vez de espartilhos gigantescos praticamente equivalia a cometer alta traição. Abanando o rosto enquanto tenta recuperar a compostura, a governanta, ainda completamente atordoada, acaba concordando relutantemente em procurar um traje mais apropriado. Um sorriso radiante ilumina o rosto de Chloe, ao imaginar que finalmente poderia usar uma roupa normal e funcional. Pouco depois, Chloe sai do provador usando um elegante vestido escuro de viagem, extremamente prático e adornado com discretos bordados. A babá imediatamente começa a chorar de pura alegria, soluçando emocionada diante da aparência deslumbrante de sua jovem senhorita. Enxugando os olhos com um lenço, a babá fungava baixinho enquanto revela que Chloe costumava insistir em usar vestidos absurdamente chamativos, em absolutamente todos os lugares.
Chloe começou a suar ao imaginar que tipo de snob excêntrica deveria ser a antiga dona daquele corpo. A babá mexeu nervosamente em seu colar de pérolas, mordiscando o lábio enquanto parece reunir coragem para dizer algo importante. Sua expressão então se suaviza, e ela lança um olhar carinhoso para sua jovem senhorita, antes de chamá-la delicadamente. Chloe inclina a cabeça e volta sua atenção para a babá, esperando descobrir o que ela precisava. De repente, uma janela azul de sistema surge diante de seus olhos. A missão: dê um nome à babá, a pessoa que mais ama você neste mundo. A babá sorri gentilmente e pergunta se Chloe estaria se sentindo mal ou se havia começado a sofrer de uma súbita dor de cabeça. A pequena Chloe começou a agitar os braços nervosamente, soltando pequenos guinchos enquanto tenta tranquilizá-la, de que estava perfeitamente bem e saudável. Chloe então sorri calorosamente ao perceber, pela profunda preocupação demonstrada pela babá, que aquela mulher realmente a amava e se importava genuinamente com ela. Por isso, dar-lhe um nome apropriado se torna uma verdadeira obrigação. Enquanto a babá se virou para preparar a carruagem, Chloe levou um dedo ao queixo e começou a pensar cuidadosamente, cantarolando baixinho consigo mesma, assim que o primeiro nome surgiu em sua mente. Delma, um radiante painel de notificação do sistema apareceu diante de seus olhos. A notificação anuncia que, ao concluir a missão, suas zonas ativas haviam sido ampliadas. A cena seguinte mostrou Chloe pulando repetidamente de alegria, como uma jogadora que acabou de concluir uma fase tutorial. A empolgação exagerada da pequena Chloe diante da conquista torna a situação absolutamente hilária. Esta tela do sistema apresenta a Chloe um menu de opções, relacionadas à sua vida passada, a loja de conveniência onde ela costumava furtar refeições vencidas, o restaurante de churrasco, onde passava horas esfregando gordura e o lava-rápido, que havia destruído seus braços. Conforme as lembranças de quando esfregava carros imundos na terra invadem sua mente, Chloe começou a suar nervosamente, tomada pela constatação de que cada uma daquelas opções estava carregada de memórias dolorosas. Mordendo o lábio, ela estende um dedo trêmulo em direção à tela holográfica flutuante, ponderando se escolher a opção número 1. Seria realmente sua melhor aposta. A interface imediatamente cintila com uma chuva de confetes digitais, confirmando que uma nova localização havia sido desbloqueada. Seu mofado estude no porão da loja de conveniência, a pequena Chibi Chloe juntou as mãos em oração, percebendo que ter acesso a uma loja de conveniência completa significava possuir suprimentos praticamente ilimitados. Ainda assim, ela desejava secretamente que uma luxuosa joalheria também fosse desbloqueada, pois, assim poderia acumular diamantes à vontade. De repente, um tom de alerta dramático ecoa pelo ambiente, e a tela se atualiza com um anúncio inesperado de uma missão especial. O painel da missão informa que, para desbloquear uma localização do mundo real à sua escolha, Chloe precisaria levar o índice de favorabilidade dos habitantes de seu território, para pelo menos mais um. Os olhos de Chloe brilham, enquanto ela abriu um sorriso triunfante, convencida de que elevar a favorabilidade até um simples ponto positivo seria provavelmente a tarefa mais fácil do mundo. No entanto, logo em seguida, o rosto azul do sistema começou a emitir bips sinistros, enquanto calculou a atual taxa de favorabilidade de Chloe entre a população local. A expressão radiante da jovem congelou instantaneamente, se transformando em um olhar pálido e horrorizado, assim que a cruel realidade de sua situação se revela. Ao contemplar o vazio espacial que parecia se estender infinitamente diante dela, Chloe entrou em completo desespero, incapaz de compreender como conseguiria sair de um buraco tão gigantesco. Deixar alguém com uma favorabilidade negativa era, sem dúvida, a maior forma de trollagem que o sistema poderia ter feito. Chloe desaba de joelhos sobre o piso polido, completamente derrotada, lamentando mentalmente seus sonhos perdidos, de acumular diamantes. Enquanto Delma a observa em absoluto silêncio, a governanta estreita os olhos com desconfiança, profundamente preocupada, ao tentar entender por que sua senhorita continuava encarando o vazio, e falando sozinha como se tivesse enlouquecido. Limpando a garganta de maneira constrangida, a governanta começa a considerar a possibilidade de convocar um médico real o quanto antes. Em seguida, informa educadamente a Chloe que a carruagem já estava pronta. Delma oferece um sorriso gentil e a incentiva a partir antes que ficasse tarde. Enquanto se oferece para arrumar rapidamente os cabelos de sua senhora, Chloe deixa os ombros caírem de puro cansaço, e arrasta os pés como um zumbi, completamente exausta e derrotada.
percorrendo os opulentos corredores do palácio banhados pela luz do sol. Delma conduz graciosamente sua exausta senhorita, em direção à grande saída. As pesadas portas entalhadas se fecham com um clique atrás delas, deixando a ampla suíte completamente vazia e silenciosa. A luz do sol invade a impecável e silenciosa do quarto, iluminando a luxuosa lareira e os elaborados espelhos espalhados pelo ambiente. Sem qualquer aviso, uma esfera rodopiante de intensa magia espacial azul surge no centro do quarto silencioso. A estática dimensional começa a falhar violentamente, enquanto uma mão pálida e elegante atravessa diretamente a fenda brilhante. Então, um homem de beleza extraordinária surge graciosamente do portal. Seus longos cabelos branco-prateados flutuam suavemente ao seu redor, enquanto ele veste majestosas vestes imperiais brancas. Ao sair completamente da abertura dimensional, ele pousa delicadamente sobre o tapete. Ao baixar os olhos para a marca de ampulheta brilhante em seu pulso, ele soltou um leve suspiro, murmurando que tinha apenas 60 segundos naquele reino. Seus olhos azuis e penetrantes percorreram o aposento com uma autoridade fria e calculista. Então, se virou de costas para a porta e murmurou consigo mesmo, questionando se aquela seria o sacrifício dessa vez. Uma janela de sistema brilhante surgiu ao seu lado, sugerindo que aquilo talvez acabasse se revelando um presente. Um sorriso frio e sarcástico surgiu em seus lábios, enquanto ele contemplava o símbolo luminoso da ampulheta. Pixels cianos instáveis começaram a dissolver seu corpo, e ele soltou uma risada sombria, zombando da miséria de ainda possuir vínculos persistentes naquele mundo. Com um último clarão ofuscante, o misterioso lorde de cabelos prateados desapareceu de volta para o vazio, deixando o aposento completamente vazio. Enquanto isso, no pátio, o brilhante sol da manhã iluminava os jardins do palácio. Brisas suaves agitavam as exuberantes árvores verdes que cercavam a propriedade. Do lado de fora, Chloe forçou um sorriso apertado ao observar a carruagem. Como todos haviam criado tantas expectativas em torno dela, Chloe esperava encontrar algo muito mais grandioso. A câmera então desceu, revelando uma carroça de madeira hilariamente pequena e caindo aos pedaços, sustentada por rodas-bombas. Chamar aquela caixa de madeira velha e rangente de carruagem digna de um lorde deveria ser considerado um crime. Em uma versão chibi de si mesma, Chloe levou a mão ao queixo, pensativa, enquanto uma gota de suor escorria por seu rosto. Aos poucos, ela começava a compreender o quão catastrófica era a situação financeira de seu território. De repente, uma voz desesperada ecoou ao longe, chamando pelo Lorde com todas as forças. Passos pesados e frenéticos começaram a descer a escadaria de pedra, em uma velocidade alucinante. Um velho e frágil mordomo, de cabelos brancos e usando óculos redondos, surgiu correndo a toda velocidade. Lágrimas dramáticas escorriam de seus olhos em uma quantidade quase absurda. Curvado para frente enquanto tentava recuperar o fôlego, o velho ofegava desesperadamente, sentindo que morreria por ter corrido tanto. Em meio ao choro, ele lamentava o fato de Chloe tê-lo deixado para trás. Chloe piscou, completamente confusa, sem conseguir entender quem era aquele estranho idoso que havia surgido repentinamente diante dela. Com a cabeça levemente inclinada e um sorriso inocente, ela questionou mentalmente se realmente deveria tê-lo levado junto durante a inspeção. O mordomo imediatamente caiu em um choro teatral, parecendo um cachorrinho abandonado e de coração partido. Suas lágrimas se intensificaram, enquanto ele sofria com a crueldade das palavras de Chloe. Chloe entrou em pânico internamente ao perceber que o velho realmente parecia um cachorro triste e completamente desamparado. Ao agarrar o ombro de Chloe em pânico, Delma piscou freneticamente enquanto gritava para o mordomo que a Lorde só havia dito aquilo por preocupação com o forte resfriado que ele teve recentemente. Em seguida, Delma se virou para Chloe com um enorme sorriso nervoso e ergueu os 2 polegares, implorando silenciosamente para que sua senhorita entrasse na brincadeira. Chloe imediatamente juntou as mãos e começou a rir animadamente, mentindo que o mordomo era importante demais para ficar doente. Enquanto isso, Chloe percebeu secretamente que aquela era, na verdade, a primeira vez que descobria qual era o trabalho dele. Nesse instante, o painel azul do sistema brilhou diante de seus olhos, anunciando que a favorabilidade dos moradores havia aumentado em 10 pontos, deixando sua pontuação total em impressionantes menos 189.490. O velho mordomo juntou as mãos, emocionado, com os olhos brilhando de pura admiração, ao perceber o quanto sua jovem senhorita se preocupava com sua saúde.
Chloe lançou um olhar de soslaio, acompanhada por uma gota de suor escorrendo pelo rosto, enquanto constatava que conquistar a aprovação realmente fazia pequenos corações flutuantes surgirem ao seu redor. No entanto, quando os números finalmente foram assimilados, uma aura sombria e depressiva tomou conta dela. Chloe percebeu que, ganhando apenas 10 pontos por vez, levaria literalmente séculos para conseguir sair do saldo negativo. Aquilo era uma verdadeira tortura. Depois de soltar um pesado suspiro, Chloe acabou aceitando que aquela seria uma longa e lenta jornada. Enquanto o velho mordomo abria graciosamente a rangente porta da carruagem para ela, Chloe subiu no estribo da carruagem. Já acomodada no interior aconchegante do veículo, Chloe observou o leal e idoso mordomo se curvar respeitosamente sobre o assoalho, pronto para servi-la como sua senhorita. Enquanto a pequena carruagem de madeira sacolejava, ao atravessar os portões do palácio da propriedade, o cocheiro confirmou que o destino daquele dia era a Vila Morta. Espiando pela estreita janela da carruagem, Chloe observou o exuberante campo verde passar diante de seus olhos, enquanto sua mente fervilhava de expectativa. Porém, à medida que a paisagem se tornava mais ampla, seu queixo caiu de espanto, diante da visão de moinhos de vento de madeira destruídos e ruínas de pedra, em decomposição espalhadas por toda a região. Chloe ficou maravilhada com a imensidão daquele mundo de fantasia, mas também com quanto ele parecia desolado. Ao observar o velho mordomo, sentado respeitosamente ao seu lado, Chloe franziu a testa ao perceber que a área ao redor estava repleta de casas desmoronadas. Para falar a verdade, considerando que aquele era o território de um lorde, o lugar transmitia uma atmosfera completa de sobrevivência pós-apocalíptica. De repente, uma janela brilhante em azul ciano surgiu diante dos olhos de Chloe. O sistema anunciou que aumentar a favorabilidade pela primeira vez havia recompensado Chloe com 120 pontos ocultos. Chloe juntou as mãos, rindo de empolgação, e soltou uma exclamação de alegria, quando a tela perguntou se ela desejava desbloquear a loja oculta. Sem hesitar, Chloe respondeu imediatamente que sim. O sistema prontamente descontou 60 pontos, apenas pela abertura da loja. Chloe ficou olhando para a tela em absoluta incredulidade, diante daquele roubo descarado de pontos, enquanto o painel azul exibia tranquilamente os itens disponíveis. Chloe cerrou o punho e o balançou furiosamente, reclamando com a interface flutuante, por ter roubado casualmente metade de seus pontos. Aquilo fazia aquele sistema parecer praticamente um jogo mobile. O menu da loja apresentava itens como uma capa térmica, projetada para manter o calor corporal mesmo em temperaturas congelantes. Além de vários espaços misteriosos marcados com pontos de interrogação, Chloe estendeu a mão e deslizou o dedo pela tela holográfica flutuante. A pequena Chloe ficou com uma gota de suor, ao perceber que os itens bloqueados só poderiam ser desbloqueados após atingir determinados limites de pontos, valores que ela sequer tinha condições de alcançar naquele momento. Quando o sistema ofereceu a opção de organizar os itens da loja por preço, Chloe hesitou por um instante, até perceber que seriam cobrados 6 pontos extras apenas para filtrar a lista. Abalada e cerrando o punho em pura indignação, Chloe ficou furiosa ao ver o sistema zombar sarcasticamente de sua pobreza extrema. Para sua surpresa, porém, o sistema acabou liberando a classificação por preço gratuitamente, a deixando completamente sem jeito e constrangida, sem saber se deveria agradecer ou simplesmente amaldiçoá-lo. Ao conferir o catálogo atualizado da loja, Chloe se deparou com 3 itens: um apito de atenção capaz de concentrar os batimentos cardíacos de 200 pessoas, uma capa térmica e um par de luvas de aprimoramento, capazes de multiplicar a força por 10 apoiando a mão no queixo. Chloe analisou cuidadosamente suas opções, percebendo que os itens oferecidos pelo sistema eram, na verdade, surpreendentemente úteis. Como a autodefesa era sua maior prioridade, ela decidiu comprar as luvas de aprimoramento, determinada a ficar 10 vezes mais forte. Uma luz ciano brilhante surgiu no meio do ar, e logo em seguida, um delicado par de luvas azuis caiu diretamente em seu colo. Chloe ergueu as delicadas luvas de renda contra a luz do sol, e estreitou os olhos, desconfiada. Era difícil acreditar que algo tão elegante e aparentemente frágil pudesse realmente lhe conceder uma força sobre-humana. Assim que as vestiu, uma explosão cegante de aura azul irrompeu ao seu redor, enquanto ela se tornou absurdamente musculosa. Chloe gritou de puro choque, quando uma força bruta e avassaladora percorreu suas veias. Com a aura muscular e aterrorizante completamente manifestada,
Ela começou a rir como uma verdadeira supervilã, flexionando os dedos e se maravilhando com o quão impressionantes eram os itens ocultos daquela loja. A cena chegava a ser cômica. O rosto dela extremamente musculoso aparecia sobreposto ao corpo delicado de uma nobre refinada, criando uma combinação completamente absurda. No entanto, logo em seguida, a janela do sistema apareceu novamente e deduziu os pontos restantes de Chloe, deixando explícito que ela estava completamente sem dinheiro, e agora possuía exatamente 0 pontos. A provocação foi suficiente para levá-la a um verdadeiro acesso de fúria, a fazendo socar-o repetidamente em indignação. O movimento brusco acabou despertando o velho mordomo, que acordou assustado, e imediatamente começou a gaguejar um pedido de desculpas por ter cochilado. Porém, suas palavras morreram na garganta, quando ele viu sua jovem senhora envolta por uma sinistra aura demoníaca. Aterrorizado, ele congelou no lugar, percebendo o medo do mordomo. Chloe imediatamente abandonou sua postura furiosa, em sua forma chibi. Começou a agitar os braços nervosamente, tentando tranquilizá-lo e deixando claro que não estava zangada com ele. Em seguida, pediu que ele simplesmente voltasse a dormir. Do lado de fora, as rodas da carruagem rangeram violentamente, antes de parar de repente na estrada de terra, levantando grandes nuvens de poeira seca. Ao perceber que haviam finalmente chegado ao destino, Chloe recuperou o ânimo. Entretanto, assim que colocou os pés no caminho de terra, seu sorriso alegre desapareceu instantaneamente, sendo substituído por um silêncio completamente atônito. Diante de seus olhos estava a Vila Morta, um verdadeiro cenário de devastação. As cabanas de palha estavam apodrecendo, os campos haviam secado completamente, e o céu permanecia encoberto por uma névoa sombria. Horrorizada, Chloe contemplou a cena dolorosa. Mães extremamente debilitadas seguravam nos braços crianças doentes e esqueléticas, enquanto os aldeões famintos desabavam sobre o chão coberto de poeira, consumidos pelo desespero. Caminhando ao lado dela com o coração pesado, o velho mordomo explicou solenemente que uma devastadora seca de 2 anos havia destruído completamente as plantações da região, espalhando doenças e fome por toda a vila. Ao observar uma mãe soluçando, enquanto segurava nos braços o próprio filho, reduzido praticamente a pele e ossos, o mordomo não conseguiu permanecer indiferente. Ele implorou para que Chloe demonstrasse misericórdia daquela vez, e permitisse que alimentos fossem distribuídos aos moradores, antes mesmo que pudesse terminar o pedido. Porém, Chloe o interrompeu imediatamente, e ordenou que a distribuição de alimentos fosse realizada sem qualquer demora. O velho mordomo soltou um suspiro ofegante de puro choque, e arregalou os olhos, como se não conseguisse acreditar no que acabou de ouvir. Com uma determinação feroz ardendo no olhar, Chloe se inclinou para frente e repete sua ordem sem demonstrar a menor hesitação. Uma expressão de alívio emocionado toma conta do mordomo, que mal consegue conter as lágrimas, enquanto agradece à jovem. Enquanto isso, a mente de Chloe é tomada pelo horror, ao perceber que a antiga proprietária daquele corpo havia recusado repetidamente os pedidos de comida, mesmo enquanto seu próprio povo passava fome. Há recordações da Chloe original, desfrutando de luxuosos banhos de espuma perfumados, cercada por uma verdadeira tenda de criadas que a serviam, atravessam sua mente. As lembranças fazem um intenso sentimento de culpa pesar sobre ela. De repente, as telas do sistema começam a piscar rapidamente, acompanhadas por uma música de alerta, enquanto os índices de favorabilidade despencam para valores catastróficos, menos 194.850. A antiga vilã havia sido tão cruel e impiedosa, que até mesmo demonstrar uma empatia básica agora parecia uma gota d'água em meio a um oceano. Chloe então se voltou para o mordomo e ordenou que alguém seja enviado imediatamente aos depósitos do castelo, para buscar comida suficiente, para que todos possam comer até se fartarem. O mordomo, porém, recua nervosamente, revelando que eles não possuíam nem de longe uma quantidade de grão suficiente para isso. O coração de Chloe afunda ao perceber a gravidade da situação. Ela então procura saber quanto alimento ainda restava no castelo. Por dentro, Chloe sente como se tivesse acabado de receber uma conta de serviços públicos gigantesca, enquanto sua conta bancária estivesse completamente vazia. O mordomo explica, de maneira apreensiva, que, mesmo reunindo até o último grão armazenado nos cofres do castelo, a quantidade seria suficiente para alimentar os aldeões por apenas 3 dias. Depois disso, os funcionários do castelo ficariam sem absolutamente nada para comer.
Chloe fecha com força a mão enluvada e apertou o próprio vestido, tomada pela frustração enquanto tenta desesperadamente encontrar uma solução para aquela situação, como se estivesse esperando exatamente aquele momento. O painel do sistema surge diante dela com um brilho cintilante. A interface a lembra de que os locais atualmente visitáveis incluem seu antigo e mofado estúdio no porão e a loja de conveniência. Os olhos de Chloe se arregalam, quando uma ideia brilhante surge repentinamente em sua mente. Ela finalmente percebe exatamente o que precisava fazer. Chloe se voltou novamente para o mordomo e ordenou que ele retorne ao castelo e distribua todo o grão que ainda estivesse disponível, garantindo que ela mesma cuidaria do restante. De volta aos majestosos terrenos da mansão, a magnífica propriedade se ergue imponente sob a intensa luz do sol da tarde. Dentro de sua luxuosa suíte particular, Chloe se aproxima da janela formada pelo portal espacial de brilho ciano. Suspensa no ar, ela atravessa a barreira digital cintilante e passa diretamente pelo portal. Após uma aterrissagem suave sobre o piso de linóleo, Chloe se vê novamente, dentro de seu apertado apartamento moderno no porão, na Coreia. Ela olha ao redor do pequeno e mofado cômodo, e ao se lembrar de que a loja de conveniência havia sido desbloqueada, como uma zona ativa, corre em direção ao portal luminoso do sistema localizado atrás dela, com suas luvas de poder rendadas, envolvendo a fria maçaneta metálica da porta de entrada do porão. Chloe conclui que uma loja de conveniência certamente deveria possuir uma enorme quantidade de alimentos processados e outros suprimentos, que poderiam ser levados de volta ao castelo. Ela abre a pesada porta e ergue os olhos. Do outro lado, se encontra uma escadaria de concreto completamente escura e sinistra, envolta por uma névoa negra, que se arrasta pelos degraus. Tomada pelo terror e completamente aflita, a pequena Chloe encosta a cabeça na parede e começa a tremer, emitindo um pequeno som assustado, ao imaginar que descer aquelas escadas sombrias poderia acabar custando sua vida. Imediatamente, o painel ciano da missão surge diante dela, e sem a menor vergonha, começou a zombar de sua covardia. O sistema tentou tranquilizá-la ao informar que não havia nenhum outro organismo vivo naquele espaço além dela mesma. Ainda assim, aquilo estava longe de fazer Chloe se sentir realmente segura. O sistema zombar dela por ter medo de uma escada escura era simplesmente hilário. Convencendo a si mesma de que a sorte favorecia os corajosos, Chloe respirou fundo e começou a descer os degraus de concreto, mergulhados na escuridão, pronta para enfrentar o que quer que estivesse esperando por ela. Ao empurrar a pesada porta de vidro da entrada, Chloe espiou cautelosamente dentro da loja de conveniência, sentindo o coração bater acelerado contra o peito. Uma luz dourada e cintilante refletiu em seus olhos arregalados. A visão da loja completamente abastecida era tão bela, que a deixou completamente encantada. Do lado de fora, a espessa e sinistra neblina se dividia ao redor da fachada iluminada, quase como se a própria magia estivesse guiando seus passos. Ao pisar no calçamento diante da loja, Chloe percebeu, soltando uma pequena risada, que aquele estabelecimento costumava ficar a 10 minutos de caminhada, mas agora estava literalmente à sua porta. Era, sem dúvida, a maior conveniência que poderia imaginar. Ao entrar nos corredores brilhantemente iluminados, Chloe chamou nervosamente pela antiga gerente da loja, querendo saber se ela ainda estaria por ali. Como se estivesse esperando exatamente por aquilo, a janela do sistema surgiu diante dela, e começou a insultar brutalmente sua inteligência. Chloe ficou constrangida e embaraçada, com os comentários passivo-agressivos, e indignada. Acabou gritando de volta para o texto flutuante, por estar sendo chamada de estúpida. Sinceramente, aquilo era inacreditável. As aparições passivo-agressivas do sistema eram, facilmente, a parte mais engraçada de toda aquela situação. Ignorando as provocações do sistema, Chloe caminhou pelo corredor dos lanches, com os olhos brilhando ao contemplar fileiras, e mais fileiras de alimentos frescos e deliciosos. Ao pegar um pão embalado da prateleira, Chloe concluiu que produtos simples de padaria seriam mais familiares aos aldeões famintos. Em seguida, abriu mentalmente seu inventário. Uma luz espacial ciano e cintilante envolveu o pão em sua mão, o fazendo desaparecer instantaneamente no ar. Ao olhar para a tela do sistema, Chloe soltou uma exclamação de puro deleite, ao ver um novo espaço de seu inventário se iluminar, mostrando o alimento que acabou de guardar. Batendo as mãos enluvadas de tanta alegria, Chloe decidiu que havia chegado a hora de fazer uma verdadeira farra de compras e guardar absolutamente tudo, o que conseguisse encontrar. Porém,
No momento em que tocou a próxima prateleira de pães, Chloe congelou em completa incredulidade. Diante de seus olhos, exatamente o mesmo pão que acabou de retirar, apareceu novamente sobre a prateleira. Por um instante, Chloe ficou sem saber se seu inventário havia falhado, ou se a própria prateleira tinha se reabastecido sozinha. Ao observar outro pão fresco se materializar diante de seus olhos, Chloe ficou boquiaberta. Quando finalmente compreendeu a situação, erguendo as mãos em absoluto assombro, Chloe gritou de pura empolgação, ao perceber que as prateleiras da loja de conveniência possuíam uma espécie de falha, que permitia gerar itens infinitamente. Rindo histericamente, Chloe passou os braços pelas prateleiras e começou a armazenar quantidades intermináveis de pães e outros produtos em seu armazenamento espacial, se comportando como um pequeno goblin acumulando tesouros. Varrendo fileiras inteiras e as lançando em portais digitais flutuantes, Chloe gargalhava como uma verdadeira supervilã, declarando que agora, todos os lanches daquela loja pertenciam a ela. Nesse instante, o painel de status do sistema surgiu diante dela. E para seu enorme constrangimento, atualizou seu título para Senhora Territorial de Meio Período, enquanto ainda destacava sua obsessão absoluta por enroladinho de chocolate. Chloe soltou um grito indignado, completamente constrangida e embaraçada, ao perceber que o sistema havia exposto daquela maneira seu enorme gosto por doces. Era como ser publicamente desmascarada, pela própria interface do jogo. Fazendo um bico irritado diante da tela flutuante de tonalidade ciano, ela bufou e insistiu, teimosamente, que só estava acumulando tantos doces, porque aquela era sua primeira vez utilizando a carga infinita. Ao observar sua tela de inventário espacial, abarrotada com fileiras intermináveis de enroladinho de chocolate e donuts, Chloe sentiu uma leve pontada de culpa por estar pegando tudo sem pagar. No entanto, logo lembrou a si mesma de que salvar os aldeões famintos era sua prioridade absoluta. Girando bruscamente sobre os calcanhares, ela concluiu que já tinha comida mais do que suficiente para alimentar um exército inteiro, erguendo um donut recém-pego bem alto, enquanto uma aura de pétalas de flores cintilantes se espalhava ao seu redor. Chloe assumiu orgulhosamente uma pose heróica, determinada a transformar completamente a situação da aldeia morta. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.